Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Pedro Petrucci. Alô, amigos, boa noite. 8h11. Está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Estamos de volta depois de 2 semanas devido aos Jogos Olímpicos de Tóquio, com a programação voltada à Olimpíada que aconteceu lá no Japão. O Show dos Esportes local aqui na Gaúcha Serra está de volta neste dia 10 de agosto de 2021 para a sua edição de número 296, rumo às 300 edições deste programa. Eu já nem lembrava como apresentava o programa. Será que Pedro Petrucci e eu seguimos com o mesmo entrosamento? Foram 2 semanas de pausa. Mas aqui estamos, Pedro. Tudo bem? Boa noite. Que saudade, Pedro. Tudo bem, Eduardo Costa? Tudo bem aos ouvintes do Show dos Esportes? Muita saudade. Afinal, 22 dias distantes não é para qualquer casal, né? E nós estamos de volta no programa de hoje com aquele entrosamento guardado no cérebro, claro, e aos poucos se soltando para que durante esta pré-temporada desta semana, na semana que vem a gente possa estar muito melhor. Mas eu confesso, estava com saudade, sei que você também, assim como todos os nossos ouvintes. É isso aí, vamos juntos até às 10 da noite falar muito da dupla Caju, do esporte aqui da região. Tem muito assunto para falarmos. Hoje vamos ter debate, daqui a pouco Maurício Riolon vai se juntar a nosso time para falarmos deste momento da dupla Caju na Série D, na Série A, enfim, tudo isso aqui no Show dos Esportes, que também tem ele, Fábio Lentino, está conosco na mesa de áudio Central Técnica, o responsável por essa trilha. Sobe a trilha, Fábio! 8h13, a temperatura em Caxias do Sul 9 graus, nevoeiro neste momento aqui na Serra Gaúcha. Não sei se você lembra, Petrucci, antes da nossa pausa aí das 2 semanas por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu fiz um questionamento para nós aqui, para nós mesmos, né, no ar. Será que quando voltássemos estaríamos vacinados, você e eu? E tivemos esta resposta no final de semana em que nós dois conseguimos nos vacinar a primeira dose, hein, Petrucci? É verdade, eu nem lembrava disso e eu acho que naquele momento que você fez o questionamento eu fiquei na dúvida, né? Porque estava indo um pouquinho devagar, mas dito e feito, nesse final de semana conseguimos a primeira dose, estamos parcialmente imunizados e agora na espera daqui a 3 meses da segunda dose para devagarinho a gente ir vencendo a batalha contra o coronavírus. E outra coisa é o frio, né? Ele segue. Nesse período aí já teve um dia que fez 28, 29 graus, né? Tava um calorão em Caxias. Acho que foi na semana passada que estava altíssima a temperatura. Mas agora um dia chuvoso, de umidade, de cerração, como é tradicional ainda no inverno. É isso aí. Até neve tivemos nesse período em que o programa não aconteceu. 8h15. Também. Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, né? Foi numa noite, por volta de 9h20 da noite, né? Se nós estivéssemos no ar no Show dos Esportes naquele momento, estaríamos transmitindo a neve há algumas semanas atrás. Chegou a hora de investir no seu futuro profissional estudando no EAD UX. São muitas opções de cursos com a mesma qualidade e diploma do presencial. Você ainda conta com toda a estrutura da UX disponível sempre que precisar. E o melhor, fazendo sua matrícula você ganha 80% de desconto na sua primeira mensalidade, mais uma bolsa de até 100% no semestre. Consulte condições em ead.ux.br. E o ouvinte pode participar e deve participar neste retorno do Show dos Esportes. Como ele participa, hein, Petrucci?
No 54996901220, é o WhatsApp da Rádio Gaúcha, 54996901220, você participa conosco, mensagem de áudio, mensagem de texto, no WhatsApp, 996901220. O Margarida mandou aqui, ó, me abandonaram, kkkk, jamais, Margarida, foi apenas um descanso para as mentes e para os ouvintes que nos acompanham de 2 semanas. Estamos de volta, não abandonamos ninguém. Espero que vocês não nos abandonem também. 8h16, vamos começar o show com as informações da Dupla Caju. Informações do Caxias. Pedro Petrus, tá difícil o Caxias, ele não vence há 3 jogos, hein, Petrus? E além de não vencer a 3 partidas, são também 3 partidas sem marcar gols na Série D. Mesmo assim, o Grená segue na zona de classificação, só que a diferença para o 5º colocado, Marcílio Dias, agora é de apenas 2 pontos. Ela já foi maior e também os adversários tropeçaram e colaboraram para o Caxias ainda se manter no G4 da Série D. Mas a reação precisa vir no próximo sábado, Clássico da Polenta, 3 da tarde contra o Esportivo no Estádio Centenário. Essa é a expectativa da direção, que fez cobranças ao elenco, e também a comissão técnica, é a expectativa, claro, dos jogadores que têm se manifestado, e imagino também da comissão técnica. Rafael Jacques ainda segue cumprindo o isolamento, porque testou positivo para a Covid-19 na terça-feira da semana passada, então completa agora o 7º dia. Na sexta-feira ele completa 10 dias, se não estiver com os sintomas, pode retornar aos trabalhos, e passará pela testagem também, já visando o jogo de sábado contra o Esportivo. Tem um terceiro caso, além do Ademir Bertolli também, o Caxias tem um desfalque contra o Esportivo, que é o atacante Juliano, que também testou positivo para a Covid. Então é o terceiro caso do Caxias nestes últimos dias. O Juliano já era reserva do time, mesmo assim marcou 2 gols na Série D, ele também está fora deste jogo. Não há mais desfalques no time titular, a não ser que o Jacques e a sua comissão técnica queiram realizar outras alterações. No último jogo, o Cal foi titular no lugar do Carlos Alberto. Depois, no segundo tempo, a equipe voltou já com França e também com o Diogo Oliveira, ganhou um pouco mais de ofensividade. Vejamos como será a semana do Caxias, projetando este jogo contra o Esportivo, que é importante para o Caxias pontuar e se consolidar no G4 da Série D, sábado às 3 da tarde. E no treino de hoje, um reserva, o Maicon, acabou saindo com desconforto muscular. É uma dúvida que fica para a semana, Eduardo. É isso aí, o Caxias também vai ser destaque daqui a pouco no nosso debate aqui do Show dos Esportes. E o Juventude, Eduardo Costa, que perdeu no final de semana para o Atlético Mineiro e já começa a projetar o próximo confronto. É sábado, 5 da tarde, com transmissão aqui da Gaúcha Serra contra o Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista. O Juventude, que ainda não venceu como visitante, vai buscar essa primeira vitória fora de casa e contra um adversário que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Marquinhos Santos tem boas notícias. Vai contar com os retornos do Vitor Mendes, zagueiro, do volante Guilherme Castilho e do meio atacante Bruninho. Os 3 foram ausências contra o Atlético Mineiro porque estavam emprestados pelo Galo ao Juventude e, devido ao acordo entre os clubes, eles não puderam atuar nesse confronto. O meia Wesley sentiu um desconforto no adutor da coxa direita durante o aquecimento do jogo do final de semana. Acabou sendo retirado da partida, não participou do jogo. Ele deve ficar à disposição para o jogo do final de semana. Foi apenas um desconforto muscular. Mesma situação do Rafael Foster, que chegou a ser substituído no segundo tempo do jogo do último final de semana no estádio Alfredo Jaconi. Também não preocupa para o final de semana. O Juventude, que segue em busca de reforços. A equipe alviverde pode receber novos nomes nos próximos dias, inclusive está no site do Pioneiro em GZH esta matéria. O presidente Walter Dalzotto Júnior confirma e diz que conversou com o departamento de futebol, que, no entanto, essa chegada de novos reforços depende da possibilidade de saídas. O Juventude não quer aumentar o seu orçamento, não quer prejudicar as suas finanças, por isso seria interessante que jogadores deixassem o elenco para que outros chegassem. Esta é a condição imposta aí pela direção do Juventude, que trabalha em busca de novos nomes para que sejam anunciados e virem opções do técnico Marquinhos Santos.
8h21, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe, mande o seu recado, 99690-1220. O Ederson, lá do bairro Kaiser, parabéns pela volta. O que vocês acharam do Messi no PSG? Pois é, né, Pedro Petrucci? Essa é a grande notícia, a confirmação oficial. Hoje o Messi é apresentado como reforço do PSG. Ontem ele se despediu do Barcelona. Que notícia impactante, hein, Pedro? Com certeza, o Paris Saint-Germain vai montando um grande time e sem fazer tanto esforço financeiro para um outro clube. Ele está fazendo esforço financeiro só para atrair os atletas. Donnarumma veio do Milan de graça, digamos assim, não precisou o PSG pagar nada ao Milan, era fim de contrato. O mesmo vale para o Sérgio Ramos, o mesmo vale agora para o Messi, mas claro, esses jogadores vão ganhar muito dinheiro. Além disso, contratou o Willian do Liverpool também, que chegou de graça. O único que o PSG precisou comprar foi o Hakimi, que é um bom lateral da Inter de Milão também. Vai montando um timaço que há 2 temporadas foi vice-campeão da Champions League. Na última temporada acabou sendo eliminado por Manchester City, que depois foi o vice-campeão, mas segue a busca do Paris Saint-Germain por buscar a Champions League. Ano passado até o francês perdeu a equipe parisiense, mas por lá já não tinha tanta dificuldade assim, mas a obsessão é a Champions League. Vamos ver se com o Messi o PSG consegue e como é que vai ser a composição desse ataque, Messi, Mbappé e também Neymar. Aquele Barcelona tinha o Suárez no lugar do Mbappé, mas era um Messi 5 anos mais jovem, um Neymar também 5 anos mais jovem. Vejamos como o Pochettino vai montar esse time. Não vai ter trabalho porque com craques o treinador tem menos trabalho, mas mesmo assim é curiosa a forma de como vai desempenhar o PSG nesse ano, como é que vai ser o ataque com Messi, Neymar, Mbappé e por trás ali Verratti, Di Maria, enfim, é uma seleção que o PSG está montando. Timaço, o PSG sendo montado aí para começo da temporada, né, com grandes nomes e certamente vai ser o olhar do planeta esse time do PSG. 8h23, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Você pode participar, mandar o seu recado e também você pode opinar no nosso VAR. Ele está de volta também. Vamos chamar o VAR porque o show quer saber. O show dos esportes quer saber, o Juventude deve buscar mais reforços para qual setor da equipe? Defensivo ou ofensivo? O Ju deve buscar mais reforços para qual setor da equipe? Defensivo ou ofensivo? Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996901220, também no nosso Instagram, @Jornal Pioneiro, no Twitter, @Gaúcha Serra. Participe, estamos no aguardo da sua participação aqui no Show dos Esportes. 8h24, o Bragantino, próximo adversário do Juventude, está em campo nesse momento contra a equipe do Rosário Central pela Copa Sul-Americana e está vencendo por 3-1 lá na Argentina. Os gols do Bragantino do Praxedes, 2 do Arthur e o gol do Rosário Central do Rubem, 3-1. O Bragantino em campo pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouco tem Libertadores, tem São Paulo e Palmeiras, 9h30. E tem jogos também em andamento pela Série B. Confiança e CSA empatam em 0-0. Avaí e Guarani também 0-0. 9h30 tem Vasco e Vila Nova, Goiás e Remo. São os jogos desta noite de futebol pelo Brasil e pela América. 8h25, seguindo o show dos esportes, vamos saber os destaques do jornalismo. Também tem informações acontecendo, muitas coisas. Quem traz os destaques é ela, Liziê Antonello. Boa noite, Liziê. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Mesmo com a redução da distância entre alunos de 1,5 metro para 1 metro na sala de aula, determinada em decreto pelo governo estadual na última segunda-feira, a maioria das escolas da rede pública estadual da Serra deve manter o rodízio entre os estudantes no formato presencial. Isso porque a maior parte das instituições não tem salas que comportem o total de matriculados que optaram por frequentar a escola. Na rede particular em Caxias, há escolas em que nem foi necessário adotar
implementar o sistema de revezamento e a rede pública municipal aguarda uma reunião do gabinete de crise que ocorre na manhã desta quarta-feira para definir como irá proceder. A Associação de Municípios da Encosta Superior Nordeste, a MESNE, orientou as prefeituras a publicarem decretos municipais de acordo com o protocolo da MESNE, que seguirá a determinação do Estado. E feiras setoriais e eventos turísticos voltam a ter programação presencial na Serra. Com o avanço da vacinação, grande parte das atividades terá público no segundo semestre deste ano. Entre elas estão algumas das mais importantes do calendário da Serra, como a Mercopar, Festa da Uva, Natal Luz, Expo Bento e Fenavinho. Desde o final do mês de julho, o governo estadual tem estudado a possibilidade de rever os critérios e protocolos para grandes eventos para público presencial de mais de 2.500 pessoas. No entanto, ainda não foi deliberado nada mais específico nesse sentido. Mais destaques você encontra no site do Pioneiro em GZH. Obrigado pelas informações, Lizzie Antonello, aqui no Show dos Esportes, 8h27. Vamos trazer os destaques do site do Pioneiro em GZH. Feiras setoriais e eventos turísticos voltam a ter programação especial e presencial na Serra. Com o avanço da vacinação, grande parte das atividades terá público no segundo semestre deste ano. Empresa de Santa Catarina fará o projeto executivo do Aeroporto Regional de Vila Oliva, em Caxias. A Prefeitura ainda publicará a homologação do resultado da licitação e assinará contrato com o escritório vencedor das próximas semanas. Vacinação na Serra. Entenda por que alguns municípios avançam mais do que outros na aplicação por faixa etária. Titular da Coordenadoria Regional de Saúde, Cláudia Daniel, afirma que as cidades adotam diferentes estratégias sem deixar de cumprir o objetivo de imunizar a população. Sete foragidos da Serra são presos após solicitarem auxílio emergencial do governo. Polícia Civil cumpriu 77 mandados de prisão no estado. Isso e muito mais você encontra no site do Pioneiro em GZH. Lá você fica muito bem informado e, claro, estes e outros tantos destaques você tem lá e aqui na programação da Gaúcha. 8h29, ficamos 2 semanas sem programa, Pedro Petrus. Tem algum assunto em especial que você queira debater daqui a pouco com a gente no debate? Agora tu me pegou de surpresa, mas eu acho que não, né? Porque muita coisa aconteceu nestas 2 semanas que acho que já ficou para trás, né? Acho que a gente só tem que acontecer no final de semana, eu acho. Em seguida a gente vai falar muito sobre o que aconteceu no final de semana, sobre outros assuntos que estão acontecendo. Em seguidinho aqui no Show dos Esportes, rápida pausa, vamos para o intervalo e depois Maurício Riolon, Pedro Petrus e eu vamos falar muito do esporte aqui da região. Tem final de semana o Clássico da Polenta, tem o Juventude contra o Bragantino, a CBF, em que campanha na Liga Nacional, continua como o único time invicto na competição, enfim, tem muita coisa. Em seguida a gente volta aqui no Show dos Esportes. Claro.com.br. Claro, é tudo junto e conectado. Claro, você merece o novo.
Quer se tornar um doador campeão? Participe da campanha Futebol Tá na Mesa. Doe alimentos e concorra a camisas do seu time do coração. Contribuindo junto com o Mesa Brasil Sesc, você ajuda milhares de vidas em todo o estado. Para doar e marcar esse golaço, procure o Sesc ou o Senac mais próximo de você. Realização Fecomércio Sesc. Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo. Que fera! Não sabia dessa. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. Conhecemos como você as delícias do nosso inverno. Um chimarrão bem quente, um friozinho e um dia de céu azul, uma boa bergamota. Tradições daqui que curtimos e repetimos ano após ano. Agora, com mais responsabilidade e cuidados, mas com o orgulho de sempre de ser daqui. Conte com a nossa companhia para aproveitar a estação mais gaúcha do ano. Grupo RBS, a gente vive junto. 8h33, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021, edição de número 296 do Show dos Esportes. Você que estava desacostumado a nos ouvir, ficamos 2 semanas sem o Show dos Esportes local, estamos de volta depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, muitas emoções na Olimpíada, e a gente acompanhou tudo na ótima e espetacular programação e cobertura da Gaúcha e, claro, dos veículos RBS na Olimpíada de Tóquio. Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra e vamos falar no nosso debate. Não tivemos programa ontem devido ao jogo do Grêmio, hoje estamos de volta e o nosso debate das segundas passou para terça. Conosco neste programa, Maurício Reolon. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Pedro Petrucci, todos os ouvintes da Gaúcha Serra, neste belo reencontro de terça-feira. É isso aí. Para quem nos acompanha nos nossos debates, vai perceber que Marcelo Rocha não está entre nós hoje porque está curtindo sua folga e amanhã estará de volta às suas atribuições aqui na empresa. 8h34, Pedro, Maurício, ouvintes, tivemos aí final de semana com o Juventude perdendo para o Atlético Mineiro, o Caxias perdendo para o Aimoré. Temos muitas coisas para falarmos de ambos. Eu vou deixar para você começar, Maurício. Pode fazer um apanhado dos dois ou de um só, enfim, o que você preferir. Em cima disso a gente começa a trazer as nossas respectivas opiniões sobre esse momento que vive o Juventude e também o momento do Caxias nas suas respectivas competições. Olha, Eduardo Costa, vamos, como diria o Jack, vamos por partes, né? Então vamos começar falando do Caxias, que eu acho que é uma situação tanto quanto mais delicada por um contexto que vem não só dessa derrota para o Aimoré, mas também um contexto desse retorno e do que tem se apresentado do Caxias dentro e fora de campo nessas últimas rodadas. A derrota contra o Aimoré, ela é muito preocupante, porque o Aimoré é um time mais frágil tecnicamente, é um time que dificilmente vai brigar pela classificação, até encostou na zona de classificação, mas eu acho pouco provável que tenha forças para brigar por uma das 4 vagas, e por mais que tenha toda uma questão envolvendo um reencontro com o Lacerda, o Lacerda conhecer bem o Caxias, dificuldade do gramado lá no Cristo Rei, em São Leopoldo. Todas essas questões elas precisam ficar em segundo plano, porque o mais impactante do resultado é o Caxias não conseguir fazer frente, o Caxias não conseguir igualar no sentido de disputa o jogo.
O Caxias, fora de casa, continua sendo aquele visitante legal, aquele cara que chega na casa do amigo e leva a cerveja. Porque não incomoda ninguém, Eu acho que esse é o principal ponto. Não, e de novo, eu acredito que o Caxias vai classificar, mas a gente precisa pensar não só no curto prazo, mas também no longo prazo. E daí o longo prazo é pensando em mata-mata. E se o Caxias seguir sendo o visitante legal, vai chegar no primeiro mata-mata e vai acontecer a mesma coisa do ano passado. Vai chegar lá num jogo contra a Portuguesa, num jogo contra o Madureira, contra um time de camisa, um time de tradição no cenário nacional, contra equipes provavelmente sejam ou uma equipe de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e vai ser o visitante legal, que daqui a pouco pode até conquistar um resultado bom dentro de casa, porque vai ter que decidir fora de casa, não vai mais conseguir a primeira ou a segunda colocação, e sendo esse visitante legal, tem muitas chances de dar adeus à competição já no primeiro mata-mata. Então é importante que haja essa cobrança por parte da direção, do Paulo César Santos, citar, como ele fez ontem na entrevista ao Marcelo Rocha, mas eu tenho dúvidas de como isso chega ao vestiário, ou de que forma o Caxias vai se reorganizar para fazer essa reação. O Jax ainda não está no comando da equipe, o Jax não optou por não se vacinar, e aí também tem que ter uma cobrança, porque, todo mundo todo mundo é livre dentro de uma sociedade democrática a fazer escolhas. Ele fez essa escolha, não se vacinou, mas no momento em que isso interfere, o fato de ele não poder comandar a equipe num confronto importante como era esse jogo contra o Aimoré, isso precisa ser cobrado. No momento em que o presidente chega e diz, a gente deu reforços e o time não está jogando, de que forma isso impacta no vestiário? Então, são inúmeras questões que ficam no ar e que é um grande ponto de interrogação. Como que o Caxias vai reagir dentro dessas últimas rodadas, onde tem a grande maioria dos seus confrontos dentro de casa, onde tem um bom desempenho, um bom aproveitamento, até mais do que desempenho, aproveitamento, mas são confrontos complicados. Esse confronto diante do Sportivo no final de semana é um jogo-chave e é um clássico. Porque o Sportivo vai jogar suas últimas fichas para brigar ainda pela classificação. Usando essa figura que você mencionou aí, Maurício, que o Caxias é o visitante que leva a cerveja, além de levar a cerveja, ele não toma, né? Quem toma é só o dono da casa, né? Porque o Caxias, fora de casa, é incrível, ele não consegue fazer bons jogos. É o amigo que vai e chega lá e toma água da torneira ainda. Para não gastar nada que tenha na casa do visitante, né? É impressionante, e o que mais preocupa é que o Caxias, nas suas atuações, ele tem apresentado uma involução, né? Ao invés de evoluir depois de mais de 10 rodadas aí de campeonato, ele não apresenta uma perspectiva de melhora, isso que preocupa. E aí quando a gente percebe que o Caxias tem que fazer o dever de casa, tem que recuperar esses pontos perdidos fora no Centenário, no primeiro momento que ele pegou um time um pouco acima da média dentro do grupo, que foi o Joinville, ele teve enormes dificuldades e não venceu. E na próxima fase, quando for para o mata-mata, se não na primeira, no segundo mata se passar, vai enfrentar adversários fortes, mais ou da mesmo porte ou até mais fortes que o Joinville. Então isso que acaba preocupando no Caxias. E eu queria ressaltar um ponto importantíssimo, antes de passar para o Pedro. O presidente Paulo César Santos, que muito criticamos aqui das suas entrevistas, que às vezes pouco acrescentavam, uma entrevista um pouco politicamente correta, enfim, se esquivando das respostas. O presidente concedeu 2 entrevistas após o jogo contra o Joinville, com um discurso muito forte de cobrança, e ontem, entrevista com o Marcelo Rocha, que está no site do Pioneiro em GZH, nas páginas do Jornal Pioneiro, também ressaltando a cobrança que está sendo feita. Que bom que o presidente está tendo esse discurso e está mostrando para o torcedor que a direção não está parada observando o que está acontecendo. A direção está cobrando a comissão técnica, a direção está cobrando o grupo de jogadores, e é bom que se tenha essa cobrança e é bom que ela seja externada para o torcedor, porque senão fica parecendo que está tudo tranquilo no Centenário. Então, parabéns para o presidente que está tendo essa atitude, porque certamente se o Caxias não subir, ele vai ser cobrado, porque tanto se falou que tinha que trazer reforços, os reforços foram dados para a comissão técnica, só que o Caxias não apresenta uma evolução. E outra coisa, por mais que o Caxias não admita
o trabalho do técnico Rafael Jacques está em dúvida. Ele não é unanimidade no Centenário. Alguns dirigentes seguraram o Jacques. Existia uma ideia de tirar o Jacques já agora, depois desse confronto contra do final de semana que o Caxias perdeu para o Aimoré. Então, quando começam esses problemas, quando não se vira uma unanimidade no treinador... E pelo combo, né, Eduardo? Sim, exatamente. Teve mais a questão da vacinação, tudo isso, né? Exato, porque é justo... Se fosse só o gramado, né? É justo quem acompanha o Caxias, quem está dentro do Caxias, quem é mais próximo do Caxias, duvidar da capacidade de um treinador que toma essa decisão absolutamente irracional de não se vacinar. Então é justo que se pense que ele não é um cara capaz para conduzir o time no futebol. Se numa questão sanitária tão gravíssima, ele toma esse tipo de decisão. E aí quando se olha para o gramado e se vê um time em queda livre de desempenho, porque embora tenha vencido o Marcílio Dias a 4 rodadas, aquele 2-0 eu acho que é uma unanimidade que o Caxias não fez um bom jogo. Começa num gol contra, depois complementa no segundo tempo com o Juliano, mas até as entrevistas dos jogadores eram reconhecendo que o time não foi bem. E desde então o Caxias não marca mais gols, não vence, fez aquele jogo lá contra o Marcílio Dias fora de casa, que pareceu não ter uma disposição no segundo tempo para vencer, porque o jogo estava na mão, o adversário se entregando, parece que o Caxias não quis. Enfrentou um adversário melhor, que foi o Joinville, e não conseguiu sair das armadilhas do adversário. E o jogo de domingo agora contra a equipe do Aimoré, parece mais uma vez essa questão da disposição. Eu nem sou muito de falar de que falta garra pro jogador, muita gente utiliza a expressão, né, de sujar o calção e tal, mas parece que o adversário ele tá numa outra rotação que o Caxias, na pegada, na disputa, na intensidade das disputas, e é isso que o jogo fora de casa exige. Vocês percebem que em todas as entrevistas tem o gramado lá não era bom, mas não é desculpa, mas é desculpa, ou não é, e não pode ser desculpa. O Caxias sabe desde o início que o gramado fora de casa ele vai ser ruim, então tem que montar um time e ter uma mentalidade capaz de passar por esse tipo de adversidade, de saber sofrer essas adversidades. E no jogo contra o Aimoré, a rotação dos volantes do Aimoré para disputar uma bola com os volantes do Caxias era 80 quilômetros contra 8 quilômetros. E aí não tem como, né? E aí acontece que o time não tem a bola no pé, sem a bola no pé não cria, e acontece de ter uma chance de gol aos 40 do segundo tempo, enquanto o adversário consegue ter chances e consegue controlar o jogo com a bola nos pés. E essa derrota para o Aimoré, ela automaticamente colocou o Aimoré, que estava praticamente fora da briga, na disputa pela vaga. Agora o Caxias está com a mesma pontuação da Juventus, que tem 13 pontos lá de Santa Catarina. O Marcílio Dias tem 11, o Aimoré tem 9. O próprio Esportivo, que está várias rodadas sem vencer na competição, ele tem 9. Não está tão próximo, são 4 pontos. E ele tem esse confronto direto com o Caxias. Então, esse resultado, ele colocou esse monte de time que estava um pouco afastado da briga, o Caxias estava bem encaminhado para a classificação, para entrar nessa briga pela vaga na próxima fase. Então, o Caxias, há alguns anos a gente vem falando isso, né? Quem a gente acompanha o Caxias e quem nos acompanha também, muitas vezes o Caxias cria os próprios problemas. Fazia tanto tempo que não falava no programa que até fiquei sem adicção. Mas o Caxias se complica com os próprios problemas, ele cria os seus próprios problemas, e é o que está acontecendo de novo na Série D. Tinha uma classificação encaminhada, tranquila, fazendo bons jogos em casa, fora estava tentando conseguir essa vitória, mas não conseguia, e agora, aos poucos, vai nessa reta final de primeira fase, aumentando essa pressão para si mesmo. Inclusive no jogo de sábado, se não vence o Esportivo, imagina só, o Caxias pode inclusive sair da zona de classificação. É uma questão assim muito, muito delicada que o Caxias passa, e esse jogo contra o Esportivo virou final de Copa do Mundo, né? E conhecendo os trabalhos do Zimmermann, ainda mais quando tem o elenco um pouco mais limitado que os adversários, e é o fato, o Esportivo está competindo e brigando e peleando e chegando nessa condição hoje, muito por esse sacrifício que o elenco tem se doado nos jogos, porque não tem qualidade em comparação com os times que hoje estão na zona de classificação. É um time que vai fazer uma guerra no Centenário. Ele, assim como foi lá na Montanha dos Vinhedos, naquele jogo de chuva, de barro, de tudo que teve aquele dia,
vai ser novamente assim agora no Centenário. Então, além da qualidade técnica que o Caxias tem e precisa impor no estádio, querer mais, competir mais, é muito necessário para encarar uma competição como a Série D. E sem dúvida nenhuma, o Rogério Zimmermann ele encara os confrontos contra a dupla Caju de uma forma diferente. Já era assim no Brasil de Pelotas e foi assim também no primeiro confronto, né, do Caxias Esportivo. Então eu acho que é uma situação, um extra, digamos assim. Os times deles sempre são pautados pela força na bola parada, por qualidade na bola aérea, e isso que o Eduardo também citava, não se vê, né, no Caxias, porque se tem uma ideia praticamente fixa de jogo, digamos assim, com os dois extremas, com uma ideia de jogo bem trabalhado, só que não vai ser sempre possível. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu vou lembrar do Juventude que subiu da Série D. O Juventude tinha na frente o Zulu e o Douglas, que eram dois jogadores que não tinham tanta qualidade técnica, mas eram jogadores de força, jogadores que brigavam por toda a bola. E isso fez a diferença naquela reta final, porque um confronto contra o Metropolitano, por exemplo, que era um jogo, no jogo decisivo do acesso lá em Blumenau, o gramado horrível. O jogo acabou, se não me engano, 2-2. Mas foi justamente nisso que o Juventude se manteve no confronto. Na bola parada, na bola aérea, na segunda bola, em muita disputa. Então eu acho que não é só o jogo bem jogado para subir na Série D. Tem que ter competitividade, e isso que tem feito falta para o Caxias. A gente tem falado muito da dificuldade de criação, citou muitas vezes o Diogo Oliveira, mas seja com o Diogo Oliveira, seja com o Carlos Alberto, seja com o Cal, o Caxias tem que ser um time mais competitivo. Tem que ser uma equipe que não perca dividida no meio campo. Uma equipe que não pode tomar 2 gols como tomou contra o Aimoré. Até pode-se dizer, em um dos 2 gols pode ter acontecido uma falha do Pitol, foram chutes defensáveis, mas não dá para o jogador chegar na linha da pequena área ou da área, fazer um chute cruzado e passar por todo mundo, e ninguém botar o pé, ou não ter um jogador para brecar o chute, para fazer interferir naquela jogada. Então eu acho que essa é uma situação que preocupa, pensando no longo prazo de novo. O Caxias não dá sinais de que, seja com os reforços que chegaram ou sem eles, que tem um time competitivo para a Série D. E sem ser competitivo, o Caxias não vai subir. E é óbvio que a direção está percebendo, e o discurso mais forte do presidente é porque ele já passou por isso ano passado. Ano passado foi pior, né? O Caxias acho que venceu um jogo em 10 partidas, teve uma sequência dessas na Série D. Agora é uma sequência de mau desempenho em 3, 4 jogos, 3 que não vence. E o presidente com certeza não quer deixar isso acontecer de novo, para chegar numa segunda fase, enfrentar um adversário de boa qualidade, ainda dá o azar de perder um monte de jogadores e ali encerrar a trajetória. O Caxias precisa estar melhor posicionado, o Caxias precisa ter uma campanha melhor para não sofrer ou sofrer menos lá na frente. E isso passa sim pela primeira fase. Estar no G4 agora é uma ilusão, porque era necessário, e aí já não vejo mais nenhuma condição de ultrapassar o Joinville, por exemplo, mas o quanto mais o Caxias pontuar agora, para quem sabe não numa primeira mata-mata, porque o primeiro mata-mata é justamente contra o adversário da outra chave, mas depois, caso avance, quando o regulamento começa a chavear por pontuação, por campanha, o Caxias possa ter um pouquinho de vantagem que seja, para evitar adversários mais fortes, de maior investimento, para que depois a gente não passe um ano ouvindo a mesma desculpa. Do azar, que é justo, de muitos jogadores fora, mas também do grande Mirassol, do grande investimento, do campeão, etc. E essa questão de jogadores fora, todos os times vão ter durante o campeonato, não é uma questão exclusiva do Caxias, né? O Caxias, ele tem uma questão muito importante, que é a situação do meia, né? O Caxias apostou no Diogo Oliveira no início do campeonato, o Jax oportunizou ele, não deu certo, e aí tem que se observar isso. O Carlos Alberto entrou nessa função, também não está dando conta do recado, e aí o Jax acaba utilizando a situação com os 3 volantes, como foi no jogo contra o Aimoré,
que é algo que deixa o Caxias com o meio-campo totalmente preso, sem criatividade. O Cal não é meia, ele é um jogador de meio-campo, o Paulinho Santos não tem essa característica também. Enfim, o Jax ele não encontrou esse meio-campo ainda, só observava as escalações do Caxias. A cada jogo é um meio-campo diferente, ou com 3 volantes, ou com a figura do meia, ou com outro volante que não é que é o Marlon, daqui a pouco é o João Vieira. Enfim, então essa questão do meio-campo do Caxias é um grande problema que o Jax tem. E não foi contratado o camisa 10, né? O Caxias trouxe vários jogadores, trouxe o França, que é um meio atacante, não é o camisa 10, trouxe o Cal, que também não é o camisa 10, e agora encontra esse problema. E dificilmente vai contratar, porque a gente sabe que já foram feitos os 3 esforços que poderiam ter sido feitos, com o Rafael Lima, com o França e com o Cal. E normalmente nesse esquema do 4-3-3 com 3 volantes, um dos pontas, um dos extremas, ele tem uma característica um pouco maior de armação, que ele possa vir para dentro. Exemplo básico é quando o Wesley joga, ele sem bola fecha o lado direito, com bola ele circula por dentro e compõe junto com os 3 volantes do Juventude. Normalmente esse esquema ele tem alguém que faça essa função. No Caxias não tem, nem o Kelvin, nem o Jean Dias são armadores, eles jogam abertos. Com estes 3 volantes, seja o Cal, seja o Carlos Alberto, ou outras formações que o Caxias teve jogo com João Vieira, Paulinho Santos e Marlon, foi mais marcador ainda. Não tem esse jogador com a capacidade de armação centralizado. E acontece o quê? O Michel fica totalmente isolado, o Michel nem chute a gol tem dado. O Michel está muito pouco abastecido, ele não é o jogador de ir armar as jogadas. O muito dele não estar marcando gols é porque ele nem chute a gol tem dado. E porque não é abastecido, a gente não vê o Michel concluindo jogadas. Andou perdendo uns gols lá contra o Joinville, mas já faz 4, 5 rodadas, né? Nas últimas ele não foi abastecido, porque nem pelos lados isso tem acontecido e nem por dentro. Teve no último jogo uma oportunidade, numa boa jogada do Diogo Oliveira. Eu acho que foi justa a ida para o banco do Diogo Oliveira, ele não estava bem mesmo, mas hoje é o cara com essa competência no time do Caxias. E tem outra situação, né, Pedro? Citou dos extremas que podem criar. Uma outra alternativa seria os laterais. Os laterais, tendo 3 volantes, tu tem a possibilidade de pelo menos um dos laterais ter mais liberdade para apoiar. Só que nem o Bruno Ré ou o Vidalete e nem o Lucas Carvalho têm conseguido dar essa sustentação ofensiva para o Caxias. Seja porque o Caxias não fica tanto com a posse de bola fora de casa, seja porque são jogadores que não têm por característica serem tão ofensivos ou ter essa qualidade no apoio. Então o Caxias fica muito dependente dos seus extremas estarem num dia inspirado ou de ter espaço para jogar. E isso acontece normalmente no Centenário, onde tem uma qualidade de gramado melhor, enfim, e consegue, por mais que nesses últimos confrontos não tenha repetido esse cenário, no primeiro turno foi o que se viu. Dentro de casa o Caxias conseguia reagir melhor às dificuldades das partidas. Mas é um cenário que preocupa porque dos 3 citados ali do meio campo, para mim o que tem ainda uma característica um pouco mais criativa é o João Vieira, que é o camisa 5. Ele foi um camisa 10 no Esportivo há algum tempo no Gauchão. Não é um meia clássico, mas pode daqui a pouco ser utilizado ali. Só que se tira ele dali, tem o camisa 5? Não sei se tem. Então vai ter que ser repensado esse ideal de meio campo, e não sei mesmo se o Jax já tem esse meio campo ideal, não sei se ele tem uma formação ideal do Caxias, porque o próprio na defesa o Rafael Lima chegou e se tornou titular por conta da experiência, por conta da rodagem. O França chegou, mas ainda não se sabe até que ponto ele pode contribuir, ou se ele pode contribuir centralizado, ou se vai ser um mero substituto a um dos extremas. Então o Caxias está testando alternativas e ainda não encontrou o seu ideal. É preocupante esse momento do Caxias. O nosso querido ouvinte, o Marcos Vinícius Gomes Velho, mandou aqui, indo ao encontro do que o Rolon falou, basta lembrar como foram os jogos do jogo contra o Londrina em Caxias, um gol de pênalti que o Douglas ganha na força do defensor e sofre o pênalti, e o outro gol com o Douglas, Zulu e Brenner juntos e num balão. 3 centroavantes. E o Brenner disputa a bola e sobra pro Zulu, né? São as dificuldades da Série D, e isso vai acontecer pro Caxias, que vai ter duros confrontos pela frente, por isso a preocupação já na primeira fase.
E em cima daquilo que eu falei também, o Caxias, nessa primeira fase, tem muitos times fracos na chave do Caxias. E a partir do momento que ele pegou uma equipe um pouco melhor, que foi o caso do Joinville em casa, ele teve muitas dificuldades e acabou não vencendo e por pouco não perdeu, né? Teve uma bola no travessão no segundo tempo do Joinville que o Joinville poderia ter saído com a vitória, apesar do técnico do Caxias ter ido para a entrevista dizer que o Caxias teve 7 finalizações, que o Caxias criou, que o Caxias foi melhor. Que jogo ele viu? Não sei, mas enfim, às vezes as entrevistas que os técnicos dão são para tentar justificar o injustificável, como foi o caso da assessoria de imprensa do Jax, né, que tem todo o direito de manifestar a versão oficial do treinador sobre a questão da vacinação, mas vamos combinar, né, uma desculpa esfarrapada dizer que não quis se vacinar porque quis abrir espaço para outras pessoas, né. Como a gente já falou, ele, né, a questão Medina. Ele e o Medina. Vale lembrar de novo aqui que a questão da vacinação é uma situação que cada um define, só que a partir do momento que tu interfere no outro e tu coloca o outro em risco, já passa a ser uma questão coletiva e não uma questão individual. Esse argumento faria sentido, sei lá, uns 6 meses atrás, quando os grupos de risco estavam se vacinando, e o Jax nem tinha direito a isso. Quando você, nosso ouvinte, estiver possibilidade de se vacinar, e agora, em Caxias do Sul, amanhã os de 27 anos já poderão se vacinar, faça. É isso que coletivamente é necessário. Não tem ninguém que precisa mais que você nesse momento, se já estamos nos 27 anos. Exatamente. Faltando 2 minutos para as 9 da noite, o Caxias que volta a campo, portanto, no sábado contra o Esportivo, jogo às 3 da tarde no Estádio Centenário, jogo importantíssimo para os dois, né? O Caxias para acabar com essa má fase de 3 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar, e o Esportivo também tentando acabar com uma sequência de jogos sem vencer, e se o Esportivo consegue aí uma vitória, consegue um crime, né, como a gente fala na linguagem do futebol, ele entra diretamente nessa briga pela classificação, mesmo com essa sequência de jogos sem vencer. Então, um baita jogo no sábado, e durante a semana a gente vai falar muito sobre isso. E o jogo que nós estávamos falando há pouco... Opa, diga. Só para trazer a informação, hoje os 2 primeiros colocados do grupo A7, que o Caxias enfrentaria na próxima fase, são a Portuguesa, líder com 19, e o Santo André, vice-líder com 17, 2 times tradicionais do interior de São Paulo. Na verdade, não do interior, porque a Portuguesa é da capital, mas 2 times paulistas. Exatamente, só para se ter uma ideia na encrenca que o Caxias vai se meter, porque não fez uma boa campanha ou não está fazendo uma boa campanha. Na Copa Sul-Americana, estava 3-1 para o Bragantino, o Rosário Central empatou 3-3 com direito ao gol do caralho, e depois o 4-3 para o Bragantino. O jogo está em andamento, o jogo lá em Argentina, como diria um amigo meu. Vamos para o intervalo, vamos para a pausa, vem aí o Notícia na Hora Certa, e na sequência nós estaremos de volta com o Show dos Esportes para falarmos ainda mais sobre o Caxias e também falarmos do Juventude, que no final de semana perdeu e vai enfrentar esse Bragantino, que está metendo 4-3 no Rosário Central. Rápida pausa, Notícia na Hora Certa, e você segue participando, mandando seu recado no WhatsApp 996901220, 996901220. É o WhatsApp da Gaúcha Serra para participar e mandar a sua opinião. Estamos aqui no aguardo, e siga votando no nosso VAR também. O nosso VAR de hoje quer saber qual o sistema que o Juventude precisa reforçar, o defensivo ou ofensivo. Já voltamos, fique conosco. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Após final de semana com temperaturas acima dos 30 graus, Rio Grande do Sul tem previsão de geada para esta quarta-feira. Porto Alegre imuniza pessoas com 24 anos amanhã e amplia a aplicação para a população a partir dos 23 anos na quinta-feira. José Serra pede licença do cargo político para tratar doença de Parkinson. Céu nublado em Porto Alegre. Agora faz 13 graus. O Rio Grande do Sul vai sentir forte queda das temperaturas a partir desta quarta-feira.
Pela manhã, há risco de geada na Campanha, na Serra e no Sul Gaúcho. Durante a tarde, não chega a fazer calor. O tempo fica firme em praticamente todo o estado, com exceção de pontos do litoral norte. Na capital, os termômetros variam entre 10 e 15 graus e a máxima no estado não passa dos 22 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Trânsito. O trânsito é tranquilo neste momento, sem ocorrências graves em atendimento pela EPTC. Nas rodovias que dão acesso à região metropolitana, a movimentação é normal para o horário, sem intercorrências para os motoristas, conforme as polícias rodoviárias. Em GZH. Deputados aprovam fim da discussão da PEC do voto impresso. Por 276 votos favoráveis e apenas 78 contrários, os deputados federais decidiram encerrar a discussão da proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Agora está ocorrendo o encaminhamento, com 2 deputados de cada lado, para a demonstração de posicionamentos na tribuna. Logo depois, o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição vai ser votado. O PSL, partido que tem a maior parte dos deputados favoráveis ao voto impresso, tentou adiar a votação, mas por falta de previsão regimental, isso não foi possível. A PEC do voto impresso já foi rejeitada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mas por determinação de Arthur Lira, presidente da Casa, o assunto foi para a votação em plenário. Para ser aprovado em plenário, são necessários 308 votos. Para a Rádio Gaúcha, Débora Cadê.